Olá, tudo bem? Então seja bem-vindo ao Portas Abertas e hoje o nosso episódio é muito especial porque a gente vai falar do papel do corretor de imóveis na compra, na venda, na intermediação imobiliária. Esse papel que é tão relevante e tão importante aqui no nosso mercado imobiliário. E hoje tem um time muito especial aqui comigo, é o nosso time aqui que se destacou, esses 3 corretores no mercado imobiliário aqui de Passo Fundo, pela Bortolini Imóveis, no ano de 2023. Então, sejam bem-vindos aqui ao nosso trio de campeões aí do ano de 2023, o Aldo, né, o Tyson e a Flaviane, para nós bater um papo aqui sobre a nossa profissão, sobre a profissão do corretor de imóveis e quanto isso, né, leva aí uma responsabilidade muito grande nas transações que a gente faz. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta aqui, pessoal, para a gente bater um papo sobre a importância, né, e o papel do corretor na hora de comprar um imóvel, né? Essa decisão tão importante na vida das pessoas, que geralmente a maioria delas faz uma transação apenas na vida. A recorrência em compra de imóveis ela é muito baixa, né? Até por o seu valor. Então, para nós bater um papo, qual é o nosso papel, qual que é o papel do corretor nessa operação imobiliária? Isso aí. Ricardo, assim, eu creio que hoje o corretor deixou de ser corretor, né, para virar um consultor, porque a gente vira um pouco arquiteto, um pouco engenheiro, um pouco psicólogo, um pouco advogado, um pouco de tudo, né? Então, o corretor ele tem que trazer uma bagagem de conhecimento bem importante para a gente agregar muito, né, durante esse processo de compra do imóvel, porque realmente é o sonho de todo mundo, né? Ou adquirir um, ou adquirir 2, ou adquirir 3, né? Então, realmente, o corretor tem um papel indispensável, né? Nessa... para ajudar a conduzir num processo, muitas vezes, de longo tempo, né? Comprar um imóvel é uma jornada e isso leva sentimentos, decisões aí muito importantes. E, na tua opinião, Flaviano, o que tu acha, assim, que na trajetória que tu acompanha teus clientes, que tu percebe o teu papel, assim, sendo fundamental? Destaque alguma coisa? O que tu pode falar para nós? Como o próprio Tyson falou, a questão do papel consultivo do corretor. Ele não é mais um vendedor qualquer que ele vai só demonstrar um imóvel, né? Então, como você também elencou, a questão do acompanhamento. É uma jornada que a gente, às vezes, demora 2, 3, 4... 5 anos. Às vezes tem colegas, né? Eu escutei histórias que demorou 8 anos para vender um imóvel para um cliente. Então, esse acompanhamento, porque aí você entra na vida do teu cliente, você participa dela, você faz... basicamente, você se torna da família, né? Para que você possa entender cada vez mais qual é a necessidade dela. E também, eu acho que um dos principais papéis do corretor, nesse sentido, é o não vender só para o vender. Isso. É realmente entendendo a necessidade e o desejo daquele cliente. Muitas vezes a gente tem que segurar o cliente e dizer assim, não é o teu momento de compra, agora você aguarda, você espera um tempo, enfim, você não está decidido, para depois efetivar realmente a compra numa outra situação que realmente vá atender e vá satisfazer, né, essa compra, enfim, para fazer o melhor negócio. Parece uma coisa simples, né? A gente olhando de fora... O corretor de imóveis fica passeando aí nos imóveis, mostrando, né? Videozinho, negócio, fotinho. fazendo vídeo, né? Mas essa realidade ela é muito diferente nessa complexidade que é a compra do imóvel. Exatamente. E Aldo, para ti, assim, em resolver esses problemas, na hora que tu conhece um cliente lá, como é que tu se depara no teu papel? Como é que tu consegue ajudar o cliente lá no início dessa jornada? Muito bem. Até como os colegas colocaram, nós temos um trabalho muito maior em resolver as necessidades do cliente, né? Resolver os problemas do cliente. Então, ele chega muitas vezes perdido, não sabe nem ele mesmo o que quer. Ele comenta, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, tá muito no nosso papel entender e direcionar realmente as necessidades do cliente. Então, o papel do corretor hoje, ele é muito mais do que comprar, vender, né? Percebe-se que a gente fala tudo a mesma língua, né? Então, tá mesmo em resolver, solucionar os problemas e evitar que ele faça uma escolha errada, né? Que ele venha posterior se arrepender, que muitas vezes, para a maioria dos clientes, é um imóvel da vida, é o sonho que ele está realizando. Então, como é importante o nosso papel
em auxiliar a ele fazer e tomar essa decisão. Tá? Então, é uma coisa muito mais complexa que a gente tem que entender de pessoas, né? Além daquela caixinha de ferramenta que a gente comenta, que é saber sobre o imóvel, sobre a documentação, toda a segurança. Isso aí. Essa complexidade de entender e, como tu fala, não colocar o cliente em risco e ele não cair em umas ciladas, vamos dizer assim. E para vocês, o que tu acha que é o principal do papel do corretor de evitar que o cliente faça o quê? Por exemplo, toma uma decisão errada no quê? Na escolha do imóvel, no financiamento, nas questões jurídicas de risco, né? Acho que vale citar quanto o corretor protege o cliente desses riscos, né? Ricardo, eu costumo dizer que a gente só tem proteção para os nossos clientes a partir do momento que a gente busca conhecimento. Conhecimento sobre direito, conhecimento sobre engenharia, sobre financiamento, né? E muitas das vezes também tem clientes que a gente tem que dizer, olha, esse não é um melhor negócio para ti. Causa frustração, causa um mix de emoções ali, mas a gente tem que dizer, olha, realmente não é para ti esse negócio. Então, hoje, o papel do corretor é sempre estar atualizado. Atualização, né? Atualização constante. A gente detém aqui do mercado Passo Fundo, né, bons conhecimentos, né? Então, a gente tem que realmente botar na mesa para o cliente, né, para ele ficar a par de tudo que está acontecendo. Né? A escolha do imóvel já é uma coisa difícil, né? Sim, muito. E o cliente ter a noção desses riscos, né, que ele pode estar perante daquilo, de quem ele está comprando e do imóvel, né? Então, por trás de uma transação tem um vendedor, que é o proprietário do imóvel, né? E tem o próprio imóvel, que nisso tudo tem várias situações e ambientes que tu tem que verificar. Tu sabe me passar aí para nossa audiência, Flávia, o que tu... É fundamental, assim, para não sofrer um risco uma transação, o que tu tem que olhar, por exemplo, de um proprietário e de um imóvel? Vamos lá. A questão da segurança jurídica, né, em relação ao imóvel, não é só o imóvel e nem só o vendedor. É todo um conjunto, né, como a gente sempre fala. Principalmente documentação, como matrícula. A matrícula, às vezes a gente brinca, né, o nosso processo aqui da Bortolini, ele é muito... alinhadinho, né? E muitas vezes a gente tem esse questionamento, por que eu preciso enviar a matrícula do imóvel se eu nem vendi ainda? Isso. E aí tu acaba sempre tendo que explicar para o vendedor que a matrícula do imóvel é como se ela fosse a tua certidão de nascimento. Então, toda a vida do imóvel ela tem que estar na matrícula. Vai estar descrita na matrícula. Vai estar descrita. Então, a questão da matrícula, a certidão do proprietário, do vendedor, federal, trabalhista, todas as certidões da vida dele em si, né? Isso tudo a gente precisa apresentar, a gente precisa tirar na hora de uma venda. Por quê? Porque naquele momento pode ser que não apareça nada no imóvel, mas futuramente você pode ter um problema muito sério. E eu acho que uma das principais ciladas que tanto o vendedor quanto o comprador tem de não contratar um corretor de imóveis é esse pensamento. Eu não preciso de um corretor de imóveis para fazer o negócio. Sim. Então, vou lá, contrato um advogado, faz o contrato, faz a escritura e está resolvido. Exatamente. Só que muitas vezes, a gente, que nem eu sempre falo, a gente tem negociação todos os dias, a gente faz negócio todos os dias, é o nosso mercado, é o nosso trabalho. Então, a gente está ali para realmente evitar que o vendedor ou o comprador, porque o vendedor também pode cair em cilada na questão da compra do pagamento, né? Então, não é só o comprador, o vendedor também pode. Porque ele pode fazer uma negociação, o comprador não tem condições de pagar, enfim. A gente está falando, então, dessa jornada, né? Dessa jornada emocional, de entender o cliente lá nos seus desejos, suas necessidades, saber conduzir o que ele realmente precisa, encaixar dentro do orçamento. E lá no final, essa verificação do imóvel, né? Que vai passar lá, como tu fala, pela matrícula do imóvel, que lá vai constar se ele tem alguma hipoteca, se ele pode ter algum risco de alguma dívida que foi o imóvel próprio penhorado. Processos judiciais, né? Porque a garantia do patrimônio de uma pessoa geralmente é maior ao imóvel. Então, se ele está devendo alguma coisa, o imóvel vai ser alvo, né, para garantir esses pagamentos, né? Então, tem inúmeros, né? Pode ser da Receita Federal, da Receita Estadual, do município, da trabalhista, do crime, enfim, tantas situações. E hoje a nível Brasil, inclusive, né? Não só onde
a pessoa tem o imóvel, mas ele pode ter ações que repercutem aí, que vai ser a garantia do próprio imóvel. Então, quanto isso é importante e também a verificação da segurança quanto da pessoa que está vendendo, que pode não apresentar no imóvel, mas em decorrência de dívidas, podem recair sobre o imóvel e a gente vê tanta coisa aí acontecendo no mercado e depois as pessoas tendo esse grande problema. Inclusive, né, Ricardo, o corretor, ele também é responsável 100% do negócio ali, né? Então, eu costumo dizer para os meus clientes, tu tá junto? Então, vamos junto. Porque eu tenho muita responsabilidade do negócio. Então, realmente não é só vender por vender. Porque se a gente fosse pegar o peso da venda, realmente é muito pesado. É bastante responsabilidade. É muita responsabilidade. Mas nessa responsabilidade, nessa jornada, como a Flávia falou também, existe essa relação que a gente acaba criando com as pessoas, né? Você se torna amigo das pessoas, Esse da é o família, melhor. né? Esse é o melhor. E ver a realização delas. E para ti, assim, Aldo, nesse entender as pessoas, né? Quanto tu acha que isso é importante na relação do corretor, né? Da empatia, desse, que nem tu falou, às vezes a pessoa nem sabe o que ela quer, né? Se depara lá, eu preciso de um apartamento de tantos quartos e ele imagina um valor, né? E sai atrás daquele sonho, mas muitas vezes ela se depara que ela não pode pagar, ela não consegue o financiamento, né? Não é bem aquilo que ela precisa, né? Como é que tu vê isso, essa relação, o corretor e cliente? Aí que está o segredo, né? Esse é o nosso papel. Além da gente ser apenas um corretor, né, que passa, já foi no tempo dos primórdios, corretor, né, mais como um consultor, e fazer essas análises, fazer toda essa verificação, tu entender, porque é um processo que tu tem que saber quanto o cliente ganha, quanto ele declara, quanto ele deixa de declarar. Todo esse processo, a vida dele, ele tem que te passar, ele tem que ter essa segurança. E como é que tu faz para conseguir isso? Essa relação de confiança, né? É a confiança, né? O cliente realmente vê que ele está com, como o Tyson, a Flávia falou, que ele está realmente com um amigo, né? Não apenas uma pessoa que tá só prestando um serviço para ele. Só querendo vender, né? Exato. Então, nesse processo que a gente cria essa confiança, mostra realmente a força da nossa marca, a confiança, que são aí quase 35 anos já de mercado, né? Então, a gente tem essa obrigação, é injusto, né? Tu não prestar um serviço de qualidade para o cliente e não orientar todos esses pontos. Os riscos que ele pode correr se ele toma uma decisão errada, né? O cliente chega até nós, como a gente comentou, e tem uma imaginação mais ou menos do que ele quer, e o nosso papel é esse de mostrar realmente o que ele pode, né? E com transparência, com ética, né? Que entra a questão dos nossos valores, para no final a gente promover uma experiência diferenciada para o cliente. É ser promovido pelo cliente posterior. É o cliente chegar daqui 1 ano, 2, 5, 10 e lembrar, o Aldo da Bortolini que realizou meu sonho. Agora eu estou buscando outro imóvel. Aldo, indicação, Aldo. Como é que tu faz essa marca, como o Ricardo sempre fala, né? Aquela tatuagem no cliente. Tem que fazer todo esse processo, esse trabalho. E né? lead é bom, tá, Ricardo? Lead é maravilhoso, mas quando o cliente te indica para outro cliente, não tem preço. É o famoso boca a boca. Não tem preço. É a melhor propaganda. Né? Verdade. A gente está falando então de quanto a gente tem que ser empático, entender o momento das pessoas, o tempo das pessoas. Gerar valor. No teu atendimento. E esse processo todo é uma relação de confiança, né? Então, e a confiança é aquilo que a pessoa percebe no que a gente fala e no que a gente faz, né? Isso é um papel que o corretor tem que desempenhar muito bem, né? Uma hora essa relação ela realmente solidifica e a gente faz uma venda, ou essa relação de confiança ela não é estabelecida. Dificilmente a gente vende o imóvel para alguém que não confie na gente, né? Não Muito difícil. tem como. Muito difícil. Não, Então a gente vem falando, né? Então, quanto é importante, até o momento a gente não falou de imóveis. Né? O imóvel. O imóvel é um complemento. É verdade. A gente está falando do atendimento das pessoas, da credibilidade, a confiança. Quanto isso é importante. Então, o corretor do futuro, né? O papel que a gente tem que desempenhar agora é esse. Né? É focado nas pessoas realmente. E corretagem por amor, né? Por amor. Amar o que faz, né? Por profissão, não por estado, né? É verdade. A gente falou então da pessoa que está comprando, que tem essa jornada, essa descoberta toda, que o corretor auxilia em descobrir como é que funciona o mercado imobiliário, o financiamento, quanto pode pagar, o imóvel. Mas tem outro ator importante, é a pessoa que é o dono do imóvel, né? Quem vende esse imóvel, que também
necessita de um acompanhamento profissionalizado e vem lá o corretor de imóveis nesse papel também. E nessa jornada, né, como é que vocês deparam assim no dia a dia, quanto que o corretor é importante para quem está vendendo o imóvel, né? Como é que vocês veem essa posição do corretor de imóveis com a pessoa que está vendendo? Ricardo, eu costumo dizer assim para os clientes que vêm, né, até a gente para colocar o imóvel à venda, que de jeito nenhum a gente quer desvalorizar o imóvel deles, né? Mas o mercado dita, né, enfim, né, oferta, procura, enfim, etc. Mas o proprietário que vem até nós para fazer toda a parte da venda, ele já vem assim, tem alguns, né, lógico, que vem com uma pretensão diferenciada, né, do que a gente costuma fazer. A gente tem que trazer ele para a realidade, mas isso com conhecimento e fatos e argumentos, dados, né, de todo o nosso trabalho, né? Eu faço 6 anos, o meu colega uma quantidade boa de anos, enfim, todo mundo, né? Então a gente tem que trazer o conhecimento, né, do mercado para que o proprietário realmente. Então é isso aí, vamos dar sequência, né? Mas a mesma coisa, a gente ser amigo, psicólogo, arquiteto, tudo. Até a gente diz assim, tem que pintar aquela parede antes de vir o cliente. Corre lá, manutenção da Bortolini, vai pintar a parede lá. Então, realmente falando um pouquinho referente à questão com o proprietário, né? Então, quanto a gente tem que ser ético e transparente também nessas informações, por experiência que nós temos de mercado, né? A gente tem hoje a maior carteira de imóveis na imobiliária, né? Quantos imóveis já foram transacionados aqui, né? Uma carteira de 2.800 imóveis disponíveis para venda. Imagina se a gente não vai precificar, se a gente não vai passar uma informação coerente conforme mercado, o que vai virar, né? Então, a gente não quer ver um mercado prostituído. A gente quer ver um mercado no qual justo, o comprador, né, está comprando pelo valor justo, o vendedor está ganhando, né, o preço justo pelo imóvel e assim todos ganham. Verdade, né? Não tem ninguém querendo ganhar mais que ninguém. Né? Então, esse trabalho que a gente desempenha nas duas pontas realmente é aproximar as duas partes, né? E com esse trabalho. A gente está falando aqui sobre a precificação do imóvel, né? Isso. Sobre o quanto vale. A avaliação. E o proprietário sempre tem, como qualquer um, né, quer ganhar o máximo possível e achar que o imóvel dele vale mais que o dos outros porque ele tem um sentimento, né? Valor emocional. Valor emocional, que a gente chama isso. Mas, Flávio, explica um pouquinho como é que funciona uma avaliação de imóveis. Como é que é feita e por que é feita, né? Como é que é essa estrutura para tu dizer lá para um cliente que esse imóvel vale X, por exemplo? Então, a questão da orientação, né? E principalmente, o que eu costumo sempre falar, o proprietário, ele tem o valor dele, que é o valor emocional, a gente tem o valor de mercado, que é o valor de anúncio, enfim, que está ali, e o valor realmente vendido, né? Que é realizada a operação. Para isso, a gente faz, obviamente, em primeiro lugar, muitas vezes tem os vendedores, eles te mandam um monte de fotos, avalie o meu imóvel. Como é que tu vai avaliar o imóvel se tu nem teve contato com o imóvel, Sim, né? Tem todas as características, né? Não visitou o imóvel. Exatamente. O principal é isso. Eu acho que começa por aí. Né? Visitar o imóvel, a gente como corretor, fazer toda aquela averiguação até para ver se o imóvel existe também, né? Além da documentação. Com esses dados, a gente pega os dados principais da Bortolini, né, da imobiliária, como o próprio Aldo falou. A gente tem uma base muito grande de imóveis. É a imobiliária que mais vende, né, na cidade. Então, a gente tem esses dados. Para fazer o comparativo de mercado. O comparativo de mercado. Então, muitas vezes, porque o imóvel, não sei o quê, o fulano está lá anunciando por 500 mil. Então, o meu imóvel vale 600. O vizinho, né? O vizinho está vendendo por tanto, eu quero tanto, porque o meu tem porcelanato. Né? Então, a gente tem esse comparativo e o vendedor, ele não tem esse conhecimento dessa base de dados. Sim. A gente, aqui dentro, né, a gente tem, e além disso, o conhecimento dos colegas da imobiliária, o teu próprio conhecimento, né, dos imóveis já transacionados. Então, a gente faz esse comparativo de mercado. Então, a gente pega toda a questão de imóveis do mesmo parâmetro, né, do mesmo padrão, enfim, e vai fazer esse comparativo, que é uma média de valor do que está sendo vendido, do que foi vendido, do que foi ofertado, do que está sendo ofertado no mercado. A gente tem mais ou menos a média de tempo que foi vendido ou não esse imóvel, do que esse imóvel está no mercado. Então, com esses dados, a gente faz esse compiladão,
que nem eu falo, e passa para o cliente, para o vendedor, o valor. Né? E como eu falo, sempre o valor emocional dele vai ser maior do que a nossa avaliação. Sim. Então, a gente tem que passar para ele todos esses conhecimentos, esses fatos, esses dados né? Contra dados e fatos, não argumentos, para que ele entenda também que o imóvel dele... Tem que se adequar ao mercado. Exatamente. Né? Não ao sentimento dele. Exatamente. A gente não está falando, só um minutinho, complementando aqui a Flávia, a gente não está falando que os imóveis valem tudo a mesma coisa, né? Exatamente. Porque, na minha visão, cada imóvel tem uma característica específica. Exatamente. Não tem uma casa igual a outra, não tem um apartamento igual ao outro, né? Mas o que a gente tem que levar em consideração são os dados, né, de imóveis similares, como tu fala, né, de venda e oferta. Há uma diferença que a gente estima de 20% da oferta e da venda. Então, é uma diferença bem grande, porque culturalmente a gente tem a cultura da barganha, né? Então, todo mundo pede aquele chorinho e acaba tendo um desconto no imóvel. Benefícios, características, benfeitorias diferentes, nós avaliamos, né, de cada imóvel, e quanto que ele custa para fazer, né? Então, existe o comparativo de mercado e o custo de reprodução. Essa compilação que tu falou é a avaliação do imóvel, né? Não simplesmente o corretor chega lá, vale tanto. Exato. Tá, mas na base do quê? Né? Porque tu acha só? Muitas vezes o corretor está muito certo, na minha visão, porque ele tem a prática, tem o dia a dia. A gente está comercializando imóveis todos os dias, então, às vezes, não bater o olho no imóvel, tu já sabe o tamanho, já sabe as benfeitorias, quanto ele gastou para mobiliar, enfim, tu já tem aquele aparato geral. E tu vai dar, vamos dizer, uma avaliação muito próxima, às vezes, né? Mas, realmente, para te trazer o valor a mercado, né, tu tem que usar de algumas técnicas. E é isso, com certeza, que o papel do corretor tem que cada vez estar mais atento, né, mais nesses detalhes todos. Os imóveis hoje vêm com características, por exemplo, tecnológicas, sustentáveis, mobílias, N acabamentos. Então, tem um sofá que pode custar 1.000, tem um sofá que pode custar 100 mil dentro do imóvel. Né? A gente se depara com esse tipo de coisa. Vizinhança também é importante, né, Ricardo? E aí, Aldo, o que tu acha nesse papel aí da avaliação, dessa questão de vender o imóvel, né? Do corretor estar participando disso? Era até bem isso que eu ia dizer, né? E a verdade dói. Geralmente, os proprietários, né? Os clientes, eles, quando a gente passa a avaliação real para eles, né? Como assim? Não estão acostumados, né? A ouvir a verdade muitas vezes. E esse é o nosso papel. Né? A gente vê por aí que geralmente o pessoal, para captar, para trazer o imóvel, acaba aceitando o que o proprietário deseja. Né? A gente o nosso papel de ser ético e transparente em passar realmente o valor, né, do imóvel. E posterior a isso também, né, a gente falou todo da parte que capta o imóvel e deixa ele prontinho. E posterior, a segurança que nós passamos para o cliente. Né? Aquele acompanhamento, ser verdadeiro com ele, dizer para ele, olha... ligar, né, frequentemente e dizer para ele, olha, teu imóvel não está tendo procura por isso, isso e isso. Teu imóvel está tendo procura, tá bom pelas questões que a gente seguiu, né? Posterior, vindo propostas, como que a gente faz essa abordagem, toda essa segurança que nós passamos a ele, né? Muitas negociações, elas não começam num dia e finalizam no outro. Tem toda uma questão documental, uma questão também... de tempo, né, que leva até a finalização do negócio, negativas, né, documentação. Muitos clientes também, em determinadas negociações, tem parcelamentos, por exemplo. Toda essa segurança que nós temos que passar para esse proprietário. Né? Então, realmente é uma responsabilidade muito grande, Ricardo. Sim. Então, a gente pode dizer que na jornada com o nosso vendedor, a gente inicia lá com a avaliação do imóvel, a um preço de mercado, né? Quem dita isso é o mercado, não é o proprietário nem o corretor. A gente tem que cuidar dessas questões da segurança na hora de vender o imóvel, né? Para quem vai vender, como vai vender, todo esse aparato aí também. Dando os feedbacks necessários durante esse período, né? Que o imóvel vai estar à venda. E também, eu acho que prestando aquela consultoria, como a gente estava falando aqui, às vezes precisa fazer no imóvel para vender. É verdade. Né? Então, sempre se colocar no lugar do comprador daí, né? Não do vendedor. Por que as pessoas vão comprar o teu imóvel? Será que eles vão comprar lá com o piso todo estragado? Será que vão comprar com essa pintura, com essa iluminação? Né? Isso só desvaloriza. Quanto ele vai se sentir bem dentro desse imóvel? Então, tem formas, inclusive, de valorizar, né, essa transação e também antecipar essa jornada, né? Porque um imóvel, geralmente, um prazo de venda é de 6 meses, né? Dentro do mercado. Então, já é uma jornada longa. O imóvel não tem valorização, tudo, mas ele não tem uma liquidez imediata. Como é que eu posso acelerar esse
essa venda, né, Tyson? O que tu acha, assim, 2 pontos fundamentais, assim, na hora dessa... Eu preciso agregar valor, eu quero vender mais rápido. Bom, eu começo a dizer assim para os meus clientes que a política do americano reforma para vender. Né? O brasileiro está começando agora a fazer isso, né, para agregar valor. Deixa estragar para vender. Daí depois, vale 1 milhão e não vale 100. Né? Então aqui, hoje a gente vê muito do olhar, né? A gente entra dentro do imóvel, ou tu se apaixona, ou você odeia, ou você vou dar uma chance. Né? Isso, até eu costumo indicar muito, né, os produtos da Bortolini que nós temos ali de reforma, etc. Então assim, o cliente tem que entrar lá dentro, pintura tem que estar ok, o teto tem que estar ok, infiltração não deve existir, se existir tem que arrumar, né? A questão, e a gente é muito visual. A primeira impressão é sempre que fica, né? Então eu costumo dizer para os meus clientes assim, que a tua casa tem que ser a capa da revista Vogue Casa, tá? Quando para o cliente vir já se apaixonar ali e ver as N possibilidades que tem aquele imóvel, né? E o cliente visitando esse e outros imóveis, na hora de comparar, vai fazer toda a diferença. Né? Eu sempre costumo falar para os meus clientes, né? Quando você tem uma visita, você precisa deixar o seu imóvel receptivo para quem vai visitá-lo. Ele tem que se sentir acolhido com um imóvel limpo, cheiroso, bem iluminado. A iluminação faz muita diferença. Inclusive, não sei se eu posso citar rapidinho, inclusive até eu estava escutando esses dias uma reportagem, o quanto faz diferença na vida das pessoas um imóvel bem iluminado. Então, até era um médico que estava falando e ele comentou que os médicos, quando eles vão tratar de depressão, ele deveria perguntar para o paciente: o seu imóvel, onde você mora, é bem iluminado? Tem luz? Tem luz, verdade. Bate sol, porque é uma diferença gigante. Então, essa questão de deixar o teu imóvel bem adaptável para quem vai visitar é muito importante. É isso aí. Então, a gente percorreu um pouco sobre o vendedor, sobre o comprador e também falamos sobre esse novo corretor de imóveis, né? Um corretor consultivo, um corretor de soluções. Que tem as matérias de pessoas, vamos dizer assim, né? De entender pessoas, de gerar credibilidade, de transmitir confiança, fazer um relacionamento de longo prazo com essas pessoas, né? E a parte técnica, né? Que envolve, como tu falaste, né, Tyson, transações imobiliárias tem direito imobiliário, a parte contábil, a parte da engenharia, a parte do financiamento, a parte da arquitetura, a parte de cartório, do registro de imóveis, de design, né, de tantas coisas que o corretor tem que estar sendo consultivo nessa situação. Então, existe esse novo papel, que vejo que antigamente o corretor ele detinha o imóvel, né, onde é que é o imóvel, onde é que funciona, qual a metragem, como é que ele é, e hoje essa informação está disponível nos sites, nos portais imobiliários, né? E essa mudança de roupa do corretor, né? Esse desafio de se evoluir tanto assim como um profissional que entenda de várias matérias, de várias áreas, e a matéria mais difícil são as pessoas, né? De a gente ajudar elas nesse processo tão difícil, às vezes, que é uma decisão da compra ou da venda do imóvel. Desafios, assim, uma palavrinha de cada um nesse novo papel do corretor para vocês, né? Quanto vocês têm que se dedicar, se atualizar, estudar, ver outros mercados, enfim, né? Nesse dia a dia, assim, uma rápida abordagem de vocês três, assim, quanto esse papel vem se transformando e o que vocês estão fazendo para acompanhar isso. Ricardo, disciplina e foco, eu acho que é o principal, né? A gente tem que ter muita disciplina, muito foco, e porque o mercado está aí e quem não se adequar ao mercado, o mercado, né, dá um jeitinho de diferenciar. De diferenciar. Então, o nosso principal objetivo aqui dos corretores da Bortolini é sempre disciplina e foco. Né? Isso ali abre muitas portas. E entrega muita chave também. Muito bem. Eu tenho uma seguinte colocação, né, na questão que eu tenho que ser o especialista, eu tenho que estar profissionalizado ao extremo, atualizado ao extremo. Eu tenho que passar todo o meu conhecimento, que o mercado está se adaptando mais à experiência ao cliente. E, de fato, em cada negociação, em cada pessoa, a gente se entregar 100% para o negócio. 100% de empatia, né? A gente entender, de fato, o cliente, não só, passou mais um, vamos para o próximo. Isso não existe, pelo menos aqui conosco.
né? Então, no meu papel, eu tenho que ter o máximo de informação, eu tenho que ser o especialista, e é injusto se eu não entregar isso ao cliente. Gerar esse valor para o cliente, né? Flávio? Para mim, é assim, a resiliência. Resiliência do corretor. Acho que aí entra tudo, né? Entra a questão da atualização, do conhecimento, da busca incansável por conhecimento. E, além da resiliência, a empatia. Para mim, empatia, porque aí vai entrar tudo a respeito pelo teu cliente, pelo vendedor, comprador, independente, por todas as partes do processo, o entendimento e saber quando tu tem que, principalmente, acolher o teu cliente, sempre. Então, essas duas palavras, para mim, é o que resume resiliência e empatia. Uma transação imobiliária ela é voltada de muita emoção, né? Então, exatamente isso, com certeza, a gente vai sempre precisar desenvolver muito, né? Exatamente. E para nós chegando aqui, então, para nós encerrar um pouco, encerrar, né, o nosso bate-papo, porque se deixar aqui para mim e para vocês, eu acho que a gente fica bastante tempo conversando aí sobre o nosso papel, né? Conte um pouquinho da história, né, desses campeões aí da Bortolini. Eu gostaria que também aproveitar o momento para você se apresentar aqui, né, e falar um pouquinho, rapidamente, de cada um, né, da sua jornada, da sua pessoa aqui para a nossa audiência. Então, vou começar. Eu, como corretora de imóveis, vou fazer 4 anos, agora que eu estou na Bortolini. É a única imobiliária que eu trabalhei como corretora. E sou formada em ciências contábeis. Sempre falei, quando entrei na faculdade de contábeis, eu sempre disse, eu não vou ser contadora, eu vou trabalhar com pessoas. E aí tu pergunta, tu fez contábeis por quê, né? Mas hoje eu agradeço porque, na verdade, isso me agrega muito, né, na profissão que eu escolhi. Trabalhei mais de 10 anos na construção civil, então eu venho de uma área já ligada, né, ao setor imobiliário, só não trabalhava com vendas na construção civil. E quando eu decidi sair das construtoras, na verdade, né, que eu trabalhei, a dúvida para que lado que você vai no mercado, porque eu tinha conhecimento de várias áreas, e certo dia não, aquela coisa, não, eu quero ser corretora, porque eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E é isso que eu venho fazendo. Esse é o meu papel aqui, fazer a diferença na vida das pessoas. E, com certeza, como diz o Tyson, a gente já abriu várias portas, entregou várias chaves e vamos continuar nessa jornada. Isso aí. Isso aí. Bom, eu sou o Tyson, né? Todo mundo me conhece aqui na Bortolini. Enfim, a minha formação é em publicidade, né? E o meu padrinho, o Ricardo sabe quem é o meu padrinho, né, Ricardo? É o Popó, tá? Então o Ricardo se viu meio que obrigado a me contratar. Senão ia fazer que nem o Bambam e apanhar. Ia apanhar. E, enfim, eu entrei aqui como estagiário, hoje fazem 6 anos, né, que eu participo dessa grande empresa, muita gratidão por tudo, né. A minha história no ramo imobiliário sempre foi, assim, de procurar conhecer mais sobre tudo. Sempre gostei muito de arquitetura, de engenharia, de decoração, de mobília, assim, buscando sempre, né, essas coisas. E não adianta, lar é lar, né. Eu comprei minha casa o ano passado, então eu não consegui negociar com a vendedora por causa que eu botei um corretor para me ajudar, porque realmente eu me sentia assim, sabe, meu Deus, como eu preciso de um corretor. Então eu já passei por esse processo de compra, né? Isso. Então, assim, realmente lar é lar, não adianta. É tudo. Para mim, casa é tudo. Todo mundo mora em alguma casa, algum imóvel, né? Então, verdade. Então, meu nome é Aldo, né? Vim aí, comecei a trilhar essa carreira em 2018. Antes disso, eu trabalhava como pintor, né? Servente pedreiro, fazia de tudo, né? Em todas as áreas. E comecei estagiando aqui também, limpando mesa aí para os corretores, né? Não foi fácil aí o caminho, né? Então, percorri 4 anos na captação de imóveis, né? No setor de locação, no qual, nesse tempo, eu descobri, né, que o meu verdadeiro propósito realmente era servir e ajudar as pessoas. Naquilo que lá atrás eu ajudava a construir, hoje eu vendo para as pessoas.
Então, eu até me arrepio, chego a chorar, porque é gratificante. Que orgulhando. Muito legal. E legal ver vocês três aqui fazendo a carreira na Bortolini, né? Isso é Passar verdade. quanto a gente conseguiu agregar para vocês para a empresa, né? E fazer essa carreira tão bonita, né? Compartilhando os meus valores, os meus princípios, né? No foco do cliente, da experiência diferenciada. E digo, e onde eu falo por aí do como a gente faz e os resultados que a gente tem, as pessoas se impressionam aí do mercado fora. Então, parabéns a vocês três, estarmos juntos aqui, conquistando o nosso espaço, né? E evoluindo na profissão. É uma coisa que eu sempre lutei na profissionalização do corretor e do mercado imobiliário. Então, vamos continuar nisso, que com certeza já deu muito certo. E muito obrigado, gente, por participar aqui comigo. Nós que agradecemos. Então, Portas Abertas fica por aqui. Mais um episódio. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos, né? E até o próximo episódio.